Fala, Nação Scalper, agora num ambiente completamente... Um ambiente que eu me sinto em casa aqui, um ambiente de militares, evento de militar, não só para militares civis, mas onde eu gosto muito. Convite de quem? Convite do John, que é fundador da divisão, e convite do Ernesto, que é fundador do Pense Como Forças Especiais, e conheci o cara que saiu das sombras, que também é fundador, o Emanuel. E aí, alguma dúvida que esse evento em si, diferente do BTG, eu não vou falar tanto porque eu não conheço. E aqui tem que tomar cuidado, né, com o que fala, porque senão é bala canta. Mas, brevemente, assim, tipo, em poucas palavras, o que é o evento? É um evento de mentalidade militar. Eles falam que eles são educadores de atitude. Então, o que eles vão trazer no evento é a mentalidade de um Forças Especiais. Para quem não sabe, Forças Especiais é a tropa de elite do Exército Brasileiro. Só vocês entenderem, o BOP saiu das Forças Especiais. Então, eles vão falar sobre resiliência, disciplina, visualização, muitas coisas que eu já falo, só que muito vindo aí das experiências deles de operações reais. São os cursos mais difíceis do Exército, né, que é Comandos e Forças Especiais, mas o foco é mentalidade militar aplicada na vida real. E uma dúvida, como a gente, né, tem postado muitas coisas, então, imaginando que a galera assistiu o vlog lá dos Estados Unidos, do Navy SEALs, dá para fazer alguma comparação? Dá sim, o Navy SEALs também é uma das principais tropas de elite dos Estados Unidos, na verdade lá da Marinha, né? Se fosse comparar com o Brasil, os Forças Especiais seriam os Boina Verdes lá, que tem muito filme. Mas o que a gente viu lá no museu, para quem quiser assistir esse vlog, é exatamente o que eles fazem aqui no Brasil. As mesmas operações, operações reais em todos os tipos, né? No ar saltando, no mar mergulhando, na terra infiltrando, é o mesmo tipo de operação. São tropas de elites com a mesma doutrina. E uma última pergunta agora, para ficar claro, né? Nós estamos aqui porque você foi convidado para fazer uma função diferente. Hoje eu estou numa função diferente, acho que é host que fala, né? Hoje eu estou à frente do evento, sou apresentador do evento, vou estar os 2 dias na frente, auxiliando muito eles com o público e fazendo várias relações do que eu vivi no Exército, do que eu vivi na minha vida, né? Como trader, como empresário. Então toda a palestra vai ter uma interação minha, trazendo uma história, uma aplicação real do que eles estão falando. É isso aí, confere as imagens que vão acontecendo durante o evento. Pode passar, não tem problema não. Que isso, rapaz? Ele. Ô, Breno, quanto que é essa câmera? 14 mil. E aí, doido, tu paga 500 conto na parcela do dia. Um convidado do André para o evento de Pense Como Forças Especiais é uma pessoa querida que você sabe. Não, eu tô aqui. Nós sabemos. Eu tô aqui, e né? Vocês sabem. Eu tô aqui, né, nem de quinta mão, porque o André foi um convidado de um convidado, e aí o André convidou o Lucas convidou o Breno, e o Breno me convidou. Tipo, cara, eu tô aqui por Deus, assim. Deus falou, não, chama, quinta mão, sexta mão. Aí eis-me aqui. Mas ele tá zoando muito. Na realidade, como que tá a sua expectativa para esse evento de Pense Como Forças Especiais? Você meio que viu ali quem é o Ernesto, viu como vai ser o evento. E querendo ou não, como eu falei, né? O André queria que você estivesse presente aqui. Não, eu me sinto muito honrado, né? E, pô, Pense Como Forças Especiais. O que te vem na tua cabeça? Capitão Nascimento, porrada na cara, entendeu? Sobe em cima do morro, desce o morro, entendeu? Na cara não. Você já perdeu. Você vai morrer. Na cara não, chefe. Pra não estragar o evento. Entendeu? Tipo, a gente pensa esse nível. A gente chega, o cara é um puff. O apelido do cara é puff. E ele tem uma cara de fofo, assim, de outro Toma cuidado, você tá falando coisas que às vezes você não sabe se pode falar publicamente. É verdade. Daqui a pouco a bala canta. Corta, Breno. Corta, pelo amor de Deus. Corta que eu quero chegar em casa vivo. A hora que o Ernesto chegar, vou colocar você em frente ao Ernesto pra você falar isso pra ele. Aí vamos ver se o cara pensa como Forças Especiais, porque o cara tem que ser bravo, entendeu? Falar isso na frente do Ernesto, não. Que é isso, rapaz. Deixa eu dar aí. Mas é isso, vamos mostrando. Eu vou tentar entrevistar o máximo de gente pra mostrar pra todos vocês quem é o tipo de pessoa que vem no evento de Pense Como Forças Especiais, que não são pessoas com uma cicatriz no olho, aquele estereótipo que a gente costuma pensar. Não é o Capitão Nascimento. E deles tem um pão de queijo ótimo. É o melhor pão de queijo que eu já comi, sério. Pergunta bem simples ali. O Brenão tá gravando de longe. Sim. Não é algo novo você subir num palco, falar pras pessoas, não sente nenhum frio na barriga.
Não, frio na barriga não, mas é só... Mas eu gosto muito do que o Daniel Alves falou uma vez que eu fui na casa dele, que era jogar numa Copa do Mundo. E foi mais um dia normal. Mas então, operar é a mesma coisa, o mesmo sentimento? Mesma coisa. Por exemplo, tem alguns sintomas. Eu fui no banheiro já 2 vezes. Então é mais um nervosismo fisiológico do que mental. A mente tá tranquila, mas o nervoso quando tem perrol, vou mijar antes também. E querendo ou não, aqui você tá entre amigos, aí é tranquilo. Sim, estamos em casa. João, conhecido do André, convidado também para já conhecer o nosso escritório, mas veio aqui no evento mesmo por conta do assunto do Ernesto, do Emanuel. Qual é a sua expectativa para o evento de hoje? Bom, a expectativa é aprender um pouco mais sobre a questão comportamental, né? Nós como ex-militares aí da reserva, ver o impacto que essa mentalidade traz na nossa vida, né? E é muito bom estar aqui nesse evento hoje, aprender mais um pouquinho sobre isso, ver também os exemplos de vida que aqui estão. Bom, enfim, é aprender, né? E na sua expectativa, assim, de aprender isso, você considera que teria que ser um assunto abordado, tipo, para um evento para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas? Com certeza. Acho que o Brasil é carente dessa questão, né, da consciência do impacto que a mentalidade que o exército traz. E como o André sempre fala, né, atitude positiva sempre, né? Acho que isso tem muito a agregar na vida das pessoas. Fechou. Obrigado. Estamos com uma pessoa super principal para esse evento estar acontecendo. John, primeiro agradecer pelo convite tanto do André e também por a gente estar podendo gravar e mostrar todas as coisas, mas queria que você se apresentasse para todo mundo e já fica a pergunta para você, né? Como que está essa expectativa para esse evento de Forças Especiais, como o Ernesto comentou, o primeiro evento que vocês estão fazendo? Boa, obrigado pelo convite de estar gravando com vocês, para toda a audiência do Antunes. Eu sou o John. Eu sou tenente de infantaria, hoje eu sou o CEO da divisão, lidero aí um time de pessoas excepcionais que tem uma missão muito clara de capacitar, valorizar e conectar os militares, veteranos e toda a família militar. Então, para o dia de hoje, apesar da gente estar vindo de uma sequência de vários eventos, outubro foi bem desafiador porque a gente está emendando um evento atrás do outro por causa das oportunidades. E hoje, apesar de muito trabalho, muitas coisas para olhar, ainda mais que hoje é um evento único e é o primeiro evento do Pense como Forças Especiais. É a primeira vez que o Ernesto volta para o Brasil depois de muito tempo e também já com o Pense como Forças Especiais junto com o Emanuel. Então foi um desafio, mas a divisão gosta de desafios e ela está pronta. Então hoje a gente está muito feliz, o evento já começou, casa cheia, todo mundo gostando bastante. E a gente hoje conseguiu dar mais um passo em direção para conectar, valorizar e capacitar os nossos militares e veteranos e ter o Ernesto e o Emanuel à frente e conseguindo entregar e alcançar milhares e milhões de pessoas. Para a gente é muito gratificante fazer parte dessa história. Eu comentei com você ali antes da câmera que como que tá esse sentimento de estar super compromissado. Até o André mesmo mostrou a agenda de vocês ali compartilhada. Evento segunda, terça, quarta, desde domingo, acho que foi quando o Ernesto chegou, já estava 100% todo mundo atarefado. Tá dormindo, tá conseguindo comer, tá conseguindo tomar muito café, energético, como que tá? Então, a gente começou dia 14 de outubro, a maratona aí de eventos. Nós começamos a planejar essas semanas que estão acontecendo agora, tem uns 4 meses, então a gente iniciou, sabia que seria desafiador, sabia que eventos iam acontecer de forma simultânea, então hoje a gente está aqui, mas a gente também está na Expo São Paulo, na Copa Internacional, então a gente tem um time lá e a gente está conseguindo coordenar tudo isso ao mesmo tempo. Eu estou conseguindo treinar, estou conseguindo comer, não da forma que eu faço todos os dias, né? Fiz alguns ajustes, mas a gente está conseguindo tocar, a gente está conseguindo ter êxito em todas as frentes. Tem os desafios dos bastidores, tem a correria, tem os pequenos estresses, mas a gente está conseguindo entregar aí com muita qualidade, com êxito. O pessoal está gostando bastante, os feedbacks estão sendo
excepcionais e as pessoas que estão próximas aqui da gente estão gostando bastante. E eu sei que você está super ocupado no dia de hoje, né? Afinal, é um planejamento de 4 meses. Mas no caso, para nossa audiência, né? O que o André fala é 80% mente, 20% técnica. Qual dica você poderia deixar, até como tenente, né? O André também, para reforçar esse aprendizado para todo mundo que é aluno do André, para todo mundo que acompanha a Scalper? Qual dica que você traz, assim, da sua experiência tanto do Exército, agora também como CEO da divisão, né, um lado empresarial, essa é uma lição de todo que, não em pouquíssimas, mas em poucas palavras, a pessoa consiga memorizar, guardar, anotar e falar, putz, isso daqui eu tenho que aplicar no dia a dia? Eu acho que o ponto principal, e isso está vinculado a outras habilidades também, que é o equilíbrio emocional, é conseguir lidar sob pressão. Nós militares, nós somos treinados para isso, conseguir agir sob pressão. Quando o mundo está desmoronando, a gente consegue ter calma para tomar decisão. No nosso treinamento faz parte, então a gente está sujo, está com sono, está cansado, está com fome, e mesmo assim a gente tem que tomar decisão porque a gente está liderando pessoas, está liderando vidas, e uma decisão errada pode custar uma vida. E no meio corporativo, no empreendedorismo, nos eventos, é a mesma coisa. Só que pra gente que foi treinado, foi forjado nesses treinamentos, fica mais tranquilo porque a gente não está com sono, a gente não está cansado. Então o que eu deixo de ensinamento é treinem equilíbrio emocional, treinem lidar sob pressão, porque é treinável. Então eu hoje, sempre quando eu tenho a oportunidade de exercitar a paciência, eu exercito. Então deixo uma dica para vocês. Às vezes vocês estão no trânsito, quer ultrapassar, quer correr, muitas vezes não tem motivação nenhuma, você só quer estar mais rápido por estar mais rápido. Então aproveite momentos da vida para dar uma desacelerada. Então tem alguém na sua frente? Espera, não precisa ficar desesperado para passar. Eu faço muitas vezes, às vezes vou subir numa escada rolante de um shopping, tem alguém na minha frente, eu posso tranquilamente passar, subir andando, mas não. Eu me forço a parar, respirar, olhar ali em volta, tentar estar presente, começar a observar pequenas coisas, e isso faz desacelerar também, fazer algumas contagens. Alguma coisa te estressou? Conta até 90, conta até 60, respira. E isso é treinável. Então, cada vez mais eu consigo ficar mais calmo. Então, a gente está aí tocando vários eventos, várias coisas, e eu estou tranquilo, não estou estressado, não estou gritando, mas isso é treino. Antes eu era uma pessoa extremamente acelerada e não tinha tanta paciência, tanta tranquilidade. Hoje, e cada vez mais, cada dia que passa, eu melhoro porque eu aproveito pequenas situações para exercitar e treinar minha paciência e minha tranquilidade. Então acho que, deixando aí para a audiência do Antunes e para toda a audiência de vocês, acho que tanto no mercado financeiro, no empreendedorismo, no corporativo, ter tranquilidade, respirar e treinar isso todo dia vai fazer a diferença, tanto para liderar times ou para ter performance em qualquer área. Muito obrigado. Valeu. E que o evento de hoje seja o primeiro de muitos. E que, como eu comentei lá com o João, até um colega do André, que o próximo já seja para 1.000, 5.000 e que tudo seja um sucesso aí para a divisão. Invadimos o podcast aqui da divisão, brincadeira, o Mick na verdade está aqui com a gente. Estamos aqui com Auleta ou Luiz, né, porque eu fui perguntar o nome aí, tem muito essa questão, né, de usar o sobrenome. Duas perguntas principais, assim, pra gente começar. Primeiro, como é que a divisão começou e como você começou a fazer parte? E segundo, vocês são do Exército, mas como está sendo esse experimento de fazer um evento, algo que, querendo ou não, né, o que vocês até estavam brincando, né, vocês não estão sujos, não estão com mochila, ninguém está querendo matar vocês, como que está sendo essa experiência? Irmão, primeiro prazerzaço falar contigo, obrigado pela oportunidade. Cara, como que é a divisão, né? A divisão hoje é um propósito. Eu fui do Exército, assim como o John, nós somos da mesma turma, somos sócios. A divisão ela surgiu do encontro de uma festa de casamento de um camarada nosso, da mesma turma, que se formou com a gente no Exército, o Pinho. E lá naquele encontro, dois caras que se formaram no Exército, um que tinha acabado de sair de uma grande empresa, que foi o meu caso, trabalhei numa grande multinacional americana, e o John tinha acabado de vender uma das partes das empresas que ele tinha fundado na parte de fitness e nutrição.
Os dois estavam recalculando rota. Um olhou pro outro e falou, e aí, cara, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. Não sei o que, mas vamos. Para vocês entenderem o contexto, nós nos formamos no Exército em 2009. Passamos por toda essa parte de adaptação militar, né, que muitos já conhecem. E de lá em diante, cada um seguiu o seu caminho. Um mais pro lado empreendedor, que foi o John, e eu mais pro lado corporativo. Ambos obtiveram sucesso, tanto no corporativo quanto no empreendedorismo. Mas essa não é a realidade da maioria dos militares. Infelizmente, os militares eles ficam um período dentro do quartel e quando eles se deparam com a baixa, que é o termo que a gente usa quando acaba o tempo de serviço, e eles tentam se recolocar no mercado, muitas das vezes eles enfrentam algumas dificuldades. E por que eles enfrentam essas dificuldades? Porque de um lado você tem empresas que precisam de pessoas com habilidades comportamentais que os militares têm, tais como disciplina, comprometimento, gestão de pessoas, gestão do estresse. Só que as empresas não conhecem os militares, né? A maioria delas. E de um outro lado você tem um militar que não sabe que essas suas competências comportamentais têm peso no mercado. Então olha que estranho, né? Você tem a demanda de ambos os lados, mas os lados não se conversam. E quando eu e o John pegamos aqui um escritório da WeWork na época para começar a rascunhar, para ver o que a gente ia montar junto, a gente chegou nesse ponto. A gente falou, cara, aqui existe uma oportunidade. Porque nós fomos militares, nós passamos por essa transição, fomos bem-sucedidos, mas não é a realidade da maioria, e a gente consegue fazer alguma coisa. A gente consegue criar uma empresa que possa ser o link entre as empresas que precisam contratar esses perfis de profissionais e os militares que precisam se recolocar no mercado. Falta um link para guiar os dois. Essa é a divisão. Então, a divisão ela começou da seguinte forma: seremos uma empresa que vai oferecer várias ferramentas, vai ser um hub de soluções para veteranos, militares, estendido aos seus familiares. E quando eu falo veteranos, é interessante deixar claro o seguinte: não é só Exército. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, Vigilante de Segurança Privada. Por quê? Porque todos eles possuem essas características em comum. Mesmo que não tenha sido militar em sua essência, mas quem trabalha com a parte de segurança privada, por exemplo, também passa por uma formação que é muito parecida com a do quartel. Então, por isso que esse público acabou entrando também, quando a gente usa o termo veterano. E aí, a gente pensou o seguinte: por onde a gente começa? Como que a gente consegue impactar e chegar de forma rápida? A divisão tem um pouco mais de 1 ano e meio de existência. Caramba. Quando a gente fala isso para muitos que já nos acompanham, você fala, caramba, só isso? Mas vocês estão em todos os lugares. Pois é. Como que a gente consegue, em pouco tempo, foi a pergunta que eu e o John fez um para o outro, chegar na base e nesse nosso público-alvo, que no caso seriam os veteranos? Cara, vamos começar pelo podcast. Então a primeira ferramenta foi o podcast. Foi eu e o John, o primeiro episódio era eu e ele falando um com o outro, contando a história um pro outro. De lá a gente começou a entrevistar outras pessoas e aí o que nós percebemos que foi muito legal? Existiam executivos que inclusive são muito bem reconhecidos no mercado, até o próprio Antunes é um exemplo, né? Mas antes mesmo de chegar no Antunes, nós começamos a mapear quais eram os executivos que hoje estavam em posições de liderança em grandes corporações e que tinham passado por uma das Forças Armadas. Até que chegamos num camarada que é muito conhecido, que é o Paulo Camargo. Paulo Camargo foi ex-CEO do McDonald's Brasil. Ele que trouxe o conceito Mac aqui para os, né, algumas unidades do McDonald's, está até escrito Mac. Ele que na época que trouxe isso para cá. Cara que dá palestra em Harvard, é um dos executivos C-level mais respeitados do Brasil e foi do Exército. E quase ninguém sabia. Chamamos ele para o podcast, ele aceitou, contou a história dele e dali foi vindo. Foi vindo um, foi vindo outro, um empresário, o outro tem uma franquia de restaurantes, que também foi do Exército antes, e o outro que trabalha numa multinacional que também foi do Exército, da Marinha. E a gente foi vindo. Eu falei, nossa, cara, esse universo é gigantesco. Gigantesco. O podcast monetizou em 8 meses. 8 meses, a gente está num período que, para quem era anônimo, eu e o John, ninguém conhecia. Em 8 meses, com a concorrência que tem hoje, e num nicho militar, parecia ser uma coisa impossível. E aí, em 8 meses, a gente estava monetizado, começou a vir patrocínio. Então, as coisas foram acontecendo através do podcast. As mensagens foram sendo espalhadas através do podcast. Mas não era o suficiente. Falou, ok,
estamos espalhando a mensagem. Mas o que a gente vai ter de ferramenta para solucionar esse problema? E aí vieram algumas ferramentas. Uma delas é o plano de chamadas. O plano de chamadas hoje é uma plataforma que o militar ele se cadastra gratuitamente. E o que essa plataforma faz? Olha que bacana. O militar, ele coloca tudo que ele fez no quartel. Ah, eu fui para o acampamento, eu fui para uma missão no Haiti, eu fui o destaque do período básico. Ele coloca tudo do jeito que ele achar que tem que ser colocado lá. E a inteligência artificial que alimenta essa plataforma, ela traduz essas habilidades para um linguajar que o civil e o recrutador entendam. Que isso já é uma primeira barreira. Além disso, lá dentro dessa plataforma ele faz teste de personalidade. Ele faz teste de entrevista, de emprego. Ele consegue fazer cursos, tem uma trilha de conhecimento gratuita para ele. E tudo que ele faz nessa plataforma gera um ranking. Isso vai ranqueando ele de forma que a gente consiga depois pegar esses melhores ranqueados e apresentar para as empresas. Então a empresa ela vai ter uma dupla camada de filtro. A primeira camada porque todos que estão ali passaram por uma formação militar, seja exército, marinha, aeronáutica, polícia, etc. E a segunda camada de filtro é que dentro desses que passaram por essa formação, também eles precisam de uma pontuação mínima nesses testes que eles fazem. Então a chance dessa empresa contratar errado é muito menor. Concorda? E quando a gente conversa com os recrutadores, qual que é o problema que eles relatam pra gente? Auleta, eu não estou conseguindo achar pessoas comprometidas. Não é mais o problema, não estou dizendo que a faculdade, o estudo, a parte técnica não é importante. Lógico que ela é importante, aliás, ela é super importante e tem que ser constante. Você tem que estar sempre aprendendo coisas novas, né? Mas hoje, com acesso fácil à informação, principalmente por conta da evolução tecnológica, não está muito mais difícil você conseguir fazer um curso de extensão, você fazer uma faculdade online, por exemplo, ou uma pós online, ou alguma coisa, né? Está mais acessível do que antes. Mas como você muda comportamento da noite para o dia? Como você faz a pessoa ficar disciplinada do dia para a noite? Como você faz a pessoa ficar comprometida do dia para a noite? Como você faz a pessoa trabalhar a gestão emocional, o estresse do dia para a noite? É mais difícil, dá para fazer também, mas requer um tempo um pouco mais longo. E em tese, esse público que vem das Forças Armadas tem isso. Por isso que a divisão está ganhando muita força em pouco tempo. Porque todas as iniciativas que visam esse auxílio na transição de carreira, e quando a gente apresenta um militar para as empresas, geralmente a empresa volta com feedback positivo. Cara, tá dando certo. Porque o militar ele tem uma outra característica importante, ele se adapta rápido. Então pode ser que ele seja contratado para algo que tecnicamente ele nunca fez. Mas o comportamento dele é adequado, ele se adapta rápido, aprende rápido e entrega resultado. Não estou generalizando, como todos os perfis e todas as profissões, sempre tem aqueles, né? Normal. Mas proporcionalmente falando, a chance de erro é um pouco menor. Quando a gente entendeu isso, eu e o John, falei, cara, vamos investir nisso, cara. Porque esse... Me fala, até te pergunto, qual outra empresa você conhece que se posiciona como empresa de impacto militar? Nenhum. Só tem a divisão, cara. E que venham outras, tá? Deixo bem claro que venham outras. Mas assim, a gente tem muito acesso. A gente tem muito acesso. Foi uma mistura também de sorte. Por quê? Aqueles que na época serviram com a gente quando nós nos formamos, hoje são comandantes de unidade. Então a gente tem aderência e entrada em todos os batalhões. E aí foram surgindo pessoas, como o próprio Antunes e outras pessoas que são relevantes no mercado financeiro e tal, que também descobriu que foi do Exército, e que você percebe na fala dessas pessoas a gratidão que elas têm por terem servido o Exército. O Antunes é uma prova disso, né? O Antunes sempre fala nas palestras dele, até vê alguns podcasts que ele gravou, e ele fala, ele tem, cara, você vê ali que ele tem orgulho de falar, eu comecei no Exército Brasileiro, estou no mercado financeiro, mas comecei no Exército Brasileiro. Então, assim como o Paulo Camargo do McDonald's, então, são pessoas que você percebe que tem ali uma gratidão pelo período que passaram na caserna, que é o termo que a gente usa para quem serviu, porque potencializaram habilidades comportamentais que hoje fazem diferença na vida delas. Então, respondendo a tua pergunta, a divisão é isso, né? O que está por trás é isso. Eu falei do plano de chamadas, mas a gente tem o Action Veterano, que é uma outra plataforma que a gente vende para as empresas. A gente tem o ID Divisão, que é um clube de benefícios para militares e veteranos. Então, pega a associação militar, ele tem desconto, cashback, telemedicina, são várias, por isso que hoje a divisão ela se define como hub de soluções, porque são várias soluções, mas todas elas nesse propósito, de ajudar o veterano, ou na transição de carreira, ou no pertencimento, para que ele entenda que ele tem um valor muito maior do que ele pensa. Tudo que gira nesse entorno, a divisão tá para fazer isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu perfeitamente. E eu acho que se alguém tinha alguma dúvida, né, sobre o porquê que o André está nesse evento, o porquê que a gente está conversando com tanta gente militar, acho que você respondeu perfeitamente. Eu vou deixar um spoiler que, assim,
na realidade, se você tá achando, pô, encontrei realmente a mina de ouro dos militares e tudo mais, tem uma nova empresa aí que a gente já deu alguns spoilers que vai contratar geral que tá na divisão, porque o André... Pô, eu trabalho na Scalper já tem 5 anos e eu ouço há 5 anos que o sonho do André é ter só militar. Ele fala o termo milico, né? Milico. Ele fala, eu só quero milico, O milico mandou fazer, ele vai fazer, ele vai executar perfeitamente. Então, tem aí, até um dos motivos, né, do André ter ficado tão próximo de vocês, que vai ser essa questão de, o cara foi no exército, o André quer que esse cara seja da nossa empresa, porque é uma empresa em escala enorme. E aí a segunda pergunta é como que tá esse sentimento realizando um evento presencial. Eu perguntei também pro John, né, porque lá na página tava que era o primeiro evento de vocês. Sei que vocês participam de várias feiras, né? Sim. Mas assim, ainda mais aqui, né, que eu achei mó legal, que vocês estão em casa, sim, na realidade, né, a gente tá aqui no estúdio do podcast e o evento tá acontecendo aqui do lado. Então como que tá sendo esse sentimento? Cara, é pra nós a realização de um sonho mesmo, por quê? E não é falando da boca pra fora, não. Eu sempre disse pro John que o que a gente tem com a divisão é um propósito. Porque a gente sabe muito bem que, cara, startup no Brasil não é do dia pra noite que você consegue monetizar de forma que, não, o dinheiro, óbvio que o dinheiro é importante. Mas tá claro pra todo mundo que conhece a divisão que a gente tá aqui pelo propósito. E o mais legal é que começamos eu e o John. Em 2 semanas de divisão, éramos eu, o John e o Leal, que somos hoje os 3 sócios principais. Eu, o John e o Leal. Depois eu vou te apresentar o Leal, caso você ainda não conheça. E aí, cara, em 1 mês, esse número subiu para 15. Mas não sócios, né? 3, continuaram os 3 sócios. Por que 15? Porque foram aparecendo veteranos que se identificaram com a causa e falaram, cara, eu consigo ajudar. E aí, uma startup começando, falou, cara, mas a gente não vai conseguir te pagar. Não precisa me pagar, eu quero ajudar. Sou voluntário. Aí eu olhei pro John e falei, John, tu tá entendendo que doideira é essa? Porque que movimento que consegue juntar... E é só pra você saber, hoje nós somos em 93. 93. Contando o André. 94. E assim, 93... Se eu te falar que menos de 1/3 disso é o que realmente recebe ali, o restante é voluntário. E aí a gente olha um pro outro e fala, como isso é possível? As pessoas que não estão assim apoiando, estão fazendo muito. Às vezes até mais do que precisava. O que elas têm em comum? Primeiro, todas são veteranas, todas passaram por alguma formação militar. Seja do Exército, Marinha, tem gente da Marinha, tem gente da Força Aérea, tem policial. Mas a grande maioria realmente são do Exército. A maioria do Exército. Então, cara, a gente percebeu que além de ser um nicho, que são os militares, é uma comunidade altamente engajada. Você chega num local que você não conhece a pessoa, mas do fato dela ter falado, eu servi o Exército, eu também. No mesmo dia, um tá convidando o outro para ir na casa, sabe? Parece que rola aquele rapport, né? Por conta da formação, e as pessoas se conectam. Então hoje aqui, poder reunir um grupo de pessoas, nem todos aqui são militares, eu sei disso, mas podemos dizer que uns 60% pelo menos já serviram ou já passaram por alguma carreira militar. E poder reunir isso presencialmente, ainda mais nos dias de hoje, que tudo acontece muito virtual, né? E o próprio podcast e a própria mensagem da divisão, ela começou a ser distribuída através do YouTube. Poder fazer um evento presencial, olhar olho a olho, né, com as pessoas e receber o feedback, cara. Quantas e quantas pessoas hoje aqui no evento me pararam e falaram, cara, eu acompanho vocês no YouTube, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, puta, que legal, a divisão tá em todos os lugares, que legal. E agora aqui com o Ernesto, Ernesto, na minha visão, tá? Não querendo arrumar encrenca com ninguém, com outros influenciadores que falam sobre militarismo e tal, aqui nem é a praia dele, ele fala sobre mentalidade, mas na minha opinião o Ernesto é um dos maiores comunicadores hoje. Não por número de seguidores, acho que ele tá, se eu não me engano, quase batendo 1 milhão, mas não é por número de seguidores, não. É pelo engajamento e pela forma que ele comunica, porque o Ernesto, ele passa uma mensagem que comunica com gente nova, com gente experiente, com a vovozinha, com a criança. Ele fala sobre mentalidade, trazendo, obviamente, o conhecimento e a experiência do principal, né, do topo da elite da tropa, que é o curso de comandos e forças especiais. E ele hoje
poder se posicionar que é parceiro da divisão, pra gente também é um ganho muito grande, e poder estar sediando o evento aqui em conjunto com ele é muito prazeroso. Então, respondendo a sua pergunta, muito feliz, muito contente. É só o começo, tenho certeza disso, porque eventos como esse, as pessoas pedem mais. Pô, quando vai ter o próximo, né? Já tem gente... Nem terminou, já tem gente falando, quando vai ser o próximo? Falei, pô, evento não é tão simples assim de montar, mas nós faremos. Fizemos um evento aqui, para não dizer que esse realmente foi o primeiro. Fizemos um evento 4 meses atrás, que era para o lançamento daquela plataforma que eu acabei de comentar, que é o plano de chamadas. E, inclusive, quem abriu o evento foi o Paulo Camargo, que é o CEO do McDonald's que eu comentei. E o que nós fizemos nesse evento? Eram 150 pessoas aproximadamente, colocamos metade desse efetivo comandantes de unidades militares, coronéis, e a outra metade empresas de grande porte, principalmente com o setor de RH, que é quem contrata. E colocamos os dois para se falar. E aí foi ali que a gente viu as reações. Falou, pô... Vocês estão precisando de gente com essas características? Eu tenho. E a empresa falou, nossa, vocês têm tanta gente assim, eu preciso. Faltava só alguém para fazer os dois darem a mão, sabe? A divisão veio para isso. Então, cara, a gente está muito contente, muito feliz. Tenho certeza que... É claro que a gente sempre vai procurar melhorar cada vez mais, né? Mesmo tendo feedback positivo, a gente sempre procura uma forma... E isso é do militar também, né? O militar, ele não trabalha por elogio, por reconhecimento. Reconhecimento é uma consequência de um bom trabalho, mas ele não trabalha esperando um reconhecimento, um elogio. E ele é treinado, como o nosso treinamento é focado para defesa externa, para guerra, né? A gente é treinado para achar defeito. Então, por mais que o evento seja bom, e eu espero que seja, a gente sempre vai procurar uma coisa ou outra para melhorar para o próximo. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que são essas características que fazem com que a gente seja diferente. Não é nem melhor nem pior, mas é diferente, porque é um olhar voltado para treinamento de guerra. E na guerra, cara, se você falha, se você comete um deslize, a pessoa que está do teu lado pode tomar um tiro e morrer. Então você é responsável por outras vidas, pela sua e por outras. Então esse nível de responsabilidade, por isso que os treinamentos são intensos, e por isso que, né, quando a gente escuta falar comandos, forças especiais, pô, eu não vivi nem metade do que o Ernesto, o Emanuel, esses caras viveram, porque a minha trajetória foi mais curta, foi temporária. Mas eu fui em algumas missões e tal, e eu sei que a preparação, cara, ela é extrema. Por que ela é extrema? Porque é melhor você estar bem preparado e na hora que precisar você conseguir dar conta, do que na hora você não estiver preparado e aí aconteceu o pior. E o pior, geralmente, nesses casos, é a morte. Então, por isso, na minha opinião, que o militar ele tem esse comprometimento, ele tem essas habilidades bem enraizadas. Cara, muito feliz, muito contente. Eu falo pra caramba, acho que tu já percebeu, mas espero poder ter respondido a tua pergunta. Respondeu, com certeza. Lembrei até do André, que sempre dá essa desculpa também. Mas fique tranquilo. 2 coisas aqui, ouvindo você. Primeiro, só de ouvir você comentando sobre a divisão, sobre a parte da sua experiência, já me vieram várias lições que até... Enquanto estava conversando lá com o John, também tive só de ouvir vocês. E segundo, fica aqui o convite público. Se você gostou do que o Oleta tá falando sobre a divisão, você pode assistir todos os episódios do podcast, inclusive estamos aqui. Eu vou deixar tanto no card aqui, quanto também na descrição. Vocês tocam ali no link e já vai direto pro podcast. E vamos ter que marcar um podcast aí com o André, que vai ser uma honra ouvir vocês conversando. Com certeza. Vai dar mais ou menos umas 4 horas de conversa. Cara, do jeito que eu gosto de falar, e ele também... Pode se preparar que vai ser meio período aqui, ou a manhã inteira ou a tarde inteira. A divisão está em todas as plataformas, as principais. Nossa mais forte hoje é o YouTube, mas estamos no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Eu, pessoalmente, nem uso muito Kawaii, mas a divisão tá lá também. Nosso time de marketing tech tá a todo vapor. Temos muitos influenciadores que, de forma voluntária, estão começando a se posicionar, sendo parceiros da divisão. O Ernesto é um deles, mas tem vários outros. Michel PQD, que foi o cara que acabou de assinar contrato com o UFC, ganhou a luta semana passada, cara, um dos maiores sonhos de quem luta. Pô, ele sempre presta continência quando ele termina a luta dele, e ele é um cara que é parceiro da divisão, já falou da divisão nas redes também. Então, enfim, tem uma infinidade, eu não vou falar aqui todos, porque eu vou esquecer de um outro e os caras vão ficar bravos comigo. Mas tem vários influenciadores que estão se levantando a favor da divisão. Estamos participando dos eventos também no final desse ano, os principais eventos na área de segurança pública, a divisão está presente, né? Estávamos no SEG Summit, estávamos na COP Internacional, estávamos na Feira do Empreendedor do Sebrae, na Amazon, com a iniciativa Warriors, estamos hoje aqui no Pense Como Forças Especiais, ou seja, online e presencial, a divisão está em todos os lugares, por isso que o nosso lema agora, e sempre vai ser esse, a divisão chegou.
chegamos aqui junto ao Leal, uma das pessoas que o Oleta comentou na fala, né, de como a divisão veio ganhando corpo e corpo. Ele começou com 2, foi para 3, agora ele brincou, né, que tá em 93. Eu falei, não, mas e o André, em 94? Então tá ganhando corpo. Uma pergunta muito importante, acho que para todo mundo conhecer você, entender quem você é. Se você pudesse apresentar, dizer basicamente, né, como que tá esse sentimento de construção que o Oleta comentou, em 8 meses já estava com o podcast monetizado, em menos de 1 ano e meio vocês já estão gigantes. Como que tu entrou nesse projeto, né, foi abraçado por eles ali, pegou o início todo, e depois se você puder conversar também com a gente explicando os projetos para frente, né, porque é muito legal para a pessoa que está conhecendo vocês pela primeira vez entender todo o passado, né? Porque hoje a gente está nesse presente aqui do evento, que já é um marco histórico, e o que eles estão planejando pro ano que vem, ainda mais considerando, né, final de 2025, todo mundo já tá com aquele pezinho em 26, né? Bom, prazer a todos, sou o primeiro tenente leal, servi de 2014 a 2022 no Exército. É um movimento muito bacana que a gente está fazendo, é um propósito muito forte que a gente carrega. Eu me juntei junto com esses 2 malucos, né? Eu brinco que são 2 malucos, em setembro do ano passado. Eu criei um aplicativo no final de 2022 com o intuito de ajudar soldados e cabos a fazer a transição de carreira. E eles me convidaram para o podcast deles e a gente juntou as ideias, juntou todo mundo que tinha um perfil e propósito para ajudar os militares do Exército. Por isso que foi esse rumo muito forte, que a gente tem muitas pessoas ajudando nessa força. E junto com esse propósito a gente está construindo um prazer receber vocês aqui nesse evento, porque ele é um pedaço que está representando tudo que a gente está fazendo. E eu brinco que é um movimento único no Brasil, a gente está revolucionando a comunidade e a gente está ajudando demais, não só os militares, mas a família militar. Isso é muito importante, é um movimento único e a gente traz bastante referências do exterior, né? Semana passada eu estive em Nova Orleans, eu fiz uma palestra de transição de carreira. Em inglês? Em inglês. Caraca, hein? Eu falei um pouco sobre as melhores práticas do mercado e como que a gente pode aplicar isso na América Latina. Só que lá a gente fez um blueprint, né, que nada mais é do que um plano de ação de 100 dias, que é o que a gente está fazendo em uma das nossas ferramentas, que é o Ache um Veterano. Então hoje a gente tem 2 ferramentas, falando de 2026 já um pouquinho, dando uns pouquinho de spoilers. A gente tem 2 ferramentas principais. Uma delas é o plano de chamadas, no qual o militar consegue colocar o seu currículo, se apresentar para o mercado corporativo. E a segunda é um Ache Veterano, no qual as empresas conseguem encontrar esses militares. A gente acredita que a gente tem muitas soft skills dentro da caserna que a gente consegue aplicar no mundo corporativo. Só que às vezes o militar não consegue traduzir essas competências e o mundo corporativo não consegue enxergar. Então a gente vai ser justamente essa ponte para conseguir conectar esses 2 mundos. Caramba, que legal. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, se você puder entrar no detalhe dessa sua palestra em Nova Orleans, porque nós estávamos mês passado lá em... Onde que era? Não precisa cortar essa parte, Breno. Fort Peace, que é onde treinavam os Navy SEALs, onde tem o museu do Navy SEALs. E essa coligação, que foi até uma coisa que eu falei com o André, né? O que a gente consegue sintonizar de Estados Unidos e Brasil em questão de exército, né? Porque, querendo ou não é uma questão de rivalidade ou uma questão assim muito distante de um exército para o outro, porque existem alguns treinamentos entre eles, tanto que o André lá foi respeitado, mesmo sendo do exército brasileiro, eles, não, cara, quero saber a história, se você puder contar, você vai ter desconto aqui e lá, e eles ficaram mais, assim, curiosos, né, na questão do exército brasileiro. Cara, antes de falar da palestra em si, em 2019 eu fui para Orlando, né, sonho, conhecer a Disney e tal, não sei o quê. Aí me contaram, a gente fala dentro da caserna do Bizu, né? Tem um Bizu, se você for militar, tem alguns descontos. E eu falei, cara, impossível. Mas fui testar. Cheguei lá, falei, cara, sou militar do Exército Brasileiro. Foi a primeira vez na minha vida que eu escutei obrigado pelo seu serviço. Nos Estados Unidos. Isso me doeu muito, porque eu não escutei de alguém da minha pátria. Eu escutei de fora. Então, justamente de lá pra cá, me criou um sentimento de como que a gente pode valorizar o soldado. E quando eu sentei com o John e Coleta para conversar, falei, cara, eu não vou parar enquanto um soldado do efetivo variável, que é um soldado do ano militar obrigatório,
pô, todos nós aqui do sexo masculino com 18 anos tem que se alistar, é obrigatório, e às vezes o cara não quer estar lá. Só que como que a gente pode fazer esse cara se sentir valorizado na ponta da linha? Pô, se em 2019 eu tive que ir pro exterior para ganhar um desconto, para ouvir um obrigado, que obrigado foi melhor que o desconto. Como que eu trago essa para a realidade do jovem brasileiro? Então eu brinquei com eles que eu não iria parar até eu conseguir dar um desconto pro militar no cinema. E hoje a gente tem essa possibilidade dentro da divisão. A gente tem acesso a mais de 10 mil estabelecimentos com desconto. Caramba. A gente fala de 3 palavras aqui dentro da divisão, que é valorizar, que vem muito disso. E esse evento também é uma parte disso. Como que a gente traz tanto para o lado do civil conhecer o lado militar, a gente está valorizando, a gente vai fazer com que mais pessoas se interessam. E a gente tem que trazer essa realidade também para o jovem que está lá na ponta da linha. Por que eu vou servir? Pô, primeiro que você vai ser valorizado. Então esse obrigado vale muito. Então por isso que a gente tem que valorizar aqui dentro primeiro. O segundo, que é o capacitar, e sim, falando um pouquinho sobre a palestra, eu peguei as melhores práticas do Exército dos Estados Unidos, de Israel e do Reino Unido, porque eles têm programas de transição bem estabelecidos. E eu trouxe esses números para que a gente consiga aplicar aqui dentro da América Latina. Eu citei Brasil e México, mas principalmente a gente fazer um plano de ação aqui no Brasil. Como que a gente executa em 100 dias para a gente conseguir conectar, que é a última palavra, os veteranos com as empresas. Então a gente tem que fazer essa nuance dos dois lados. Primeiro, valorizar a comunidade, todo mundo entender que é legal, pô, você vê é diferente. O que a gente consegue conectar? Não é perda de tempo. Como que jovem vai falar assim, não, vou perder um ano da minha vida? Não, você vai aprender um ano. O Exército vai ser um trampolim para a sua vida. O André, vocês conhecem, pô, muita coisa ele trouxe da caserna. Como nós 3 também, todos que trabalham com a gente. Então a gente quer trazer esse lado da valorização, a capacitação, porque nada adianta se você não se capacitar, mas a gente tem que mostrar para as empresas também o quão importante é e como que elas podem contratar e qual valor esse militar está trazendo. Então por isso que a gente fala aqui de valorizar, capacitar e conectar. E a gente estende isso também à família militar. Porque o militar a gente sabe que tem essas nuances. Só que uma esposa de um militar também tem esse, vamos dizer assim, esse lado negativo. Quando o militar é transferido, ela tem que se transferir também, ela vai junto. Então ela também tem uma parte de abnegação. Ela também aprende a ser disciplinada. Então essa parte, tudo isso, estendido aos filhos, claro. Então essa parte a gente estende para a família militar. Então as empresas têm que se sentir mais valorizadas quando traz um militar e que isso vai ser agregador para o negócio. Então a gente acredita muito nisso, a gente trabalha muito forte nisso. E 2026 vai ser um ano de vamos colher bastante coisa por conta de tudo que a gente vem plantando neste ano de 2025. Muito obrigado por todas as palavras. Esse vídeo, essa gravação, ela vai aparecer no próximo evento no ano que vem. E vamos torcer aí para umas 2.000 pessoas estar no evento e a gente fazendo um vídeo nos bastidores falando, pô, lembra daquela entrevista que a gente fez? A gente conseguiu contribuir muito, né? Pô, tá sendo uma honra. Vou falar uma coisa que passou na minha cabeça quando eu tava falando. Eu falei, pô, devia ter me alistado e ter seguido. Eu acabei indo lá me alistar, mas daí já tinha dado excesso. Excesso de contingente. Isso aí, nem se quisesse. Mas posso contar um segredo? Claro. Eu não queria servir. Então, o André também tem essa história, que não queria, mas ouvindo vocês eu fico, cara, deve ser muito legal. E digo mais, eu não queria servir, e durante o meu período de 8 anos, por várias vezes eu quis sair. No sentido, tô perdendo meu tempo, não sei o que eu tô fazendo, mas talvez esse lado nosso da gente que já saiu, quando mais a gente conversar com essa galera, quando mais a gente vai mais perto, no sentido de mentorar mesmo, mostrar os caminhos, mais realidade a gente vai ter. Então se a gente conseguir mostrar isso pra eles, essa perspectiva, pô, você pode chegar neste ponto, olha onde a gente chegou. A gente precisa de mais André, eu sou André também, não por isso eu tô brincando, mas a gente precisa de mais André. A gente precisa de mais pessoas para multiplicar isso. Cara, olha como que a gente tá bem no mercado. Olha como que você, pô, talvez aquele passo lá atrás seja importante para você também. Porque às vezes a gente não tem essa percepção. Vou lá e vou fazer o quê? A gente não sabe o que faz, essa é a verdade. Então por isso que o evento de hoje também é tão importante, porque a gente não sabia como Força Especial fazia. Hoje a gente já consegue contar. Então esse é um papel muito importante que a gente desempenha aqui dentro também. E fica esse obrigado para todo mundo que serviu, para todo mundo que já fez missões de fato representar no Brasil. E de verdade, um obrigado por tirar o seu tempo, conseguir conversar com a gente, falar, contar a sua história. E que eu tô falando, pô, 2.000 pessoas em 2026 vai ser uma realidade. Amém. Tamo junto. A divisão chegou.
Estamos aqui com o Coronel Souza Lima, acabou de sair do palco, eu já fui lá na equipe, falei, pô, será que ele pode fazer uma entrevista rapidinho? Coronel, muito obrigado por estar aqui, primeiro. E segundo, como é que foi essa experiência de subir num palco? Eu sei que, como coronel, você já viveu muitas, milhares de histórias, mas você comentou, né? Na hora que o André te chamou, você falou, caraca, André, deu até um frio na barriga agora. Como é que foi viver essa experiência ali? Meu amigo, muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É natural a gente sentir uma ansiedade quando vai subir ali, como você já falou, já ministrei instruções, já dei palestras, já subi nesse palco aqui em outras oportunidades, mas não tem como a gente não ficar um pouco ansioso, com um pouco de receio. Isso é até natural, que os nossos sentidos, né, as nossas expertises ficam aguçadas, a atenção, você lembra da apresentação. E como é algo novo, importante, a gente se prepara, a gente estuda antes para entregar para esse público selecionado aqui o melhor. Foi isso que a gente buscou hoje, né? Amanhã a gente tem outras intervenções, amanhã naturalmente eu acho que eu já vou estar um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, depois de um primeiro contato. É uma plateia extraordinária, mais de 10 perguntas ali no final, uma interação muito bacana. Isso aí para mim é o que valoriza, quando a gente troca aquele conhecimento ali, quando as perguntas vêm, é que eu percebo o interesse, né, a busca daquele público. E uma dúvida, assim, em relação não somente à palestra aqui, não somente nós estamos vivendo esses 2 dias, mas para você, uma coisa que eu tenho ouvido muito de todo mundo que está participando, para você, o quão importante está sendo esse impacto da divisão em novas pessoas que estão ali começando no Exército ou até mesmo finalizando ali o momento de sair do Exército. Perfeito. E já ser reconhecido ali pela divisão. Claro. Eu não vou além, eu vou andar um pouquinho para trás aqui para te responder essa pergunta. O impacto da divisão está sendo extraordinário para mim. Eu estou passando para a reserva, esse ano ainda eu termino meus 30 anos de serviço ativo, e poder integrar, poder participar, poder contar com a divisão para me apoiar, para me dar um suporte nessa transição de carreira está sendo fundamental. Além disso, eu venho acompanhando o trabalho da equipe da divisão, é um trabalho muito bem intencionado. A maioria dos profissionais aqui já serviram ao Exército, tem amor, tem paixão, gostam do Exército, né? Então é uma rede que está se formando extraordinária. Vem conhecer a divisão, vocês vão se orgulhar do trabalho que é feito aqui. Eu estou me orgulhando, eu estou sendo muito beneficiado, muito, né, orientado nesse sentido. E eu digo que é fabuloso esse trabalho que essa turma está fazendo. E como a gente está finalizando, todos estão finalizando o vídeo, a divisão chegou. A divisão chegou. New year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get ego teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic, could trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that shit. Fim do primeiro dia, e eu coloquei aqui o microfone no que foi o presente pra você, né? Top, presente muito, muito bom. A gente teve aqui Coronel Souza Lima, ele fez a Operação Real Resgate de Brasileiros na Costa do Marfim. E aí me deu o livro com uma super dedicatória. Então, muito, muito top. Voltando às origens no Exército, conectando com a mais alta tropa de elite, foi muito legal. E você sempre falou essa questão de que queria estar ao redor de pessoas do Exército, lembrar com as pessoas, o seu tão sonhado tropas. Como é que tá sendo esses dias, que foi o que o John comentou, o Oleta também. São muitos dias de muitos eventos da divisão. Como está sendo para você estar vivenciando tudo de novo? Para mim é uma experiência de resgate do que eu gosto, voltar às origens, estar conectado com a galera, principalmente que faz parte do nosso projeto, né? A gente tem um novo projeto que é realmente fazer a transição de carreira de militares para o mercado financeiro, não só para o trade, mas para assessoria, para várias frentes. Então Deus foi conectando e trazendo o que você falou, trazendo tropas de volta, trazendo as Forças Armadas de volta e conectado aí com o alto escalão do Exército, né? Os
os forças especiais, major, coronel, almirante, general. Então tá sendo muito empolgante voltar para algo que há muito tempo eu visualizava, né? Tem lá o escritório, todas as fotos, todas as coisas. Então eu acho que é Deus colocando de novo o exército na minha vida e agora para realmente transformar a nova geração, né? Se a gente ajudar a transição de carreira desses caras, eles vão ser pais melhores, mães melhores, famílias melhores, consequentemente a gente segue na mesma missão que é mudar a próxima geração. E uma das coisas que aconteceu aqui foi essa questão de você ser um apresentador e ao mesmo tempo umas mini pílulas mágicas do André. Não tem como não ser, Você né? acabou não fazendo uma palestra real sua, mas todas as vezes que você ia introduzir alguém, você fazia uma transição suave sobre o que foi passado e o que ia acontecer com a sua experiência. Como que foi essa experiência nova para você? Foi legal, foi diferente e a ideia, quando eu conversei com o pessoal do evento, era realmente trazer essa tranquilidade que eu conseguiria finalizar uma palestra e entrar com outra e pegar a minha bagagem e resumir, porque às vezes a pessoa escuta tanta coisa que ela não consegue pegar os pontos chaves e o meu papel foi só ser um facilitador, tanto para os palestrantes, tanto com o pessoal que está assistindo, e foi bem legal. Curtiu? Curti, apesar de estar o dia inteiro em pé. Pra quem não sabe, o quartel me deu uma coisa ruim, foi artrose nos pés, então meus pés doeram pra caramba, tem que tomar Dorflex, mas foi muito bom estar aqui, principalmente sentir a energia do público, ver que o público tá gostando, todo mundo me agradecendo, que você falou, não foi uma palestra formal, mas foi pílulas de conhecimento que a galera gostou pra caramba, falou, cara, pô, é importante isso, gostei, não é todo evento que eu vejo isso, é só apresenta e traz, e a ideia foi realmente consolidar a minha experiência com o que eles estão falando. E tá pronto pra amanhã fazer isso tudo de novo? Bora, vambora. E vamos chamar o Noah aqui? Bora. O que você tá aí, Noah? Eu falei pra ele deixar ficar aqui do nosso lado. E o Noah participou intensamente das experiências, de tudo. Você tinha falado, né? Pô, convida o Noah, gosto do Noah, vai ser importante. Então, faz você uma pergunta pra ele que você teve que assistir todas as palestras pra fazer a introdução da próxima e também um resumo. E ele participou ativamente vendo tudo. Sim. Vai, André. Brilha. E aí, Noah, sei que vê os conteúdos que eu gosto, David Goggins, Goff, veio pro evento, gostei muito de você ter vindo, a sua presença, você tá de volta com a gente nos conteúdos, participou ativamente, se entregou, fez pergunta, já é instrutor de respiração, deixou o coronel sem graça, mas realmente eu vi você... Não foi de propósito, não foi de propósito. Eu vi você se entregando realmente nos exercícios. Do dia de hoje, o que mais te chamou a atenção e da história que você conversa comigo, vê as coisas, qual que é a conexão que você tem do tudo? Primeiro, o que você mais gostou e o que você viu de conexão do que eu falo com o que você viu aqui? Tá, a primeira coisa, dentre todas as coisas, é que o André ele tem um teor de exército muito forte. Só que a gente não entende isso, até a gente vê ele no ninho dele, entendeu? Na área dele, no lugar dele, no lugar de sangue. Aqui o pessoal fala a mesma língua dele. Então a gente tem essa expansão. E a coisa que eu mais gostei do evento foi que aqui a gente tem um tema de exército. A gente tem um tema de exército, né? A gente chega aqui achando que isso vai ser só um tema. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê o negócio do exército. A gente tem a inteligência do exército pra mentalidade. E isso é muito foda. Eu me senti muito lisonjeado, porque grande coisa que eles falaram que, não, visualização. Não, é mentalidade que não sei o quê. Eu falei, pô, mas o André já ensina esse negócio. Isso é muito foda. Então, por isso, me senti muito honrado de já ter tido acesso a isso muito antes, através da lisonjeia pessoa, né? Tamo junto, é isso aí. Isso é o final do primeiro dia. Amanhã temos o segundo dia novamente. Você, acho que com certeza deve vender esse livro, né? Eu acredito que sim, Ed. Eu acho que sim. Mas muitas coisas da divisão estão disponíveis. Eu vou deixar aqui também na descrição para comprar. Então, transição pro segundo dia. New year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get 8 gold teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic, could trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that shit on repeat. Gotta calculate steps, I gotta take a step. Começando agora o segundo dia do Pense Como Forças Especiais, um evento que realmente está mudando a vida de muita gente. Ontem tiveram diversas técnicas
apresentadas pelos 3 forças especiais que estão aqui no evento. Um deles vocês já conheceu, que foi o Coronel. 2 deles que são os 2 principais do evento, que tanto o Emanuel quanto o Ernesto são forças especiais, nós iremos entrevistar hoje. E além do segundo dia, contar com também a finalização do evento. E o André vai comentar como as coisas do mercado são muito parecidas com as vivências que ele teve no Exército. Pense como forças especiais, um evento que eu não tinha visto isso daqui. Vamos voltar aqui, ó. Tem mais alguma empresa? Tem 2 empresas nossas aqui, eu não tinha visualizado isso. Então temos aqui o patrocínio, o Breno me dá um ok. Scalper, patrocinado pela Scalper. E olha esta novidade aqui, ó. Casa dos Investimentos XP. Ah, eu não sei o que é isso, Lucas. Vai ficar na curiosidade. Eu não posso falar ainda, apesar do André já ter falado. Mas em breve, Casa dos Investimentos XP, uma empresa que veio da necessidade da Scalper conseguir pegar os seus alunos e seguir com o investimento desses alunos. Casa dos Investimentos XP e Scalper, patrocinadoras oficiais do Pense Como Forças Especiais. Caraca, até rimou. André Antunes! E aí? Tudo bem? Sem planejamento, sem nada. Que isso, pô? Lá ele tá. Saudade. Solta isso. Veio andando. A gente falou, né? Vou lá buscar o Lucas, não atende o telefone. Não vim andando, vim de carro. Ah, bom. É que na verdade eu vim de carro porque a mochila tava no carro e eu pensei, se eu for até o carro, pegar a mochila pra ir andando é mais fácil de carro. E aí, eu já fiz a abertura do segundo dia. Como estão os planos agora pra apresentação e tudo que vai acontecer hoje? Agora já tá fácil, todo mundo já conhece todo mundo, já apresentei o Ené, já apresentei o Manuel, já apresentei o Souza Lima, agora é só continuidade e preparação das novidades que vem, né? Vai ter mentoria do Pense Como Forças Especiais, vai ter um almoço exclusivo para os mentorados, então vai ser, hoje a parte da manhã vai ser um pouco diferente do que foi ontem. A galera que tá aqui não faz ideia, né? Faz a ideia do que vai acontecer, mas como tudo na vida tem o próximo passo, né? As pessoas querem dar o próximo passo, querem ter mais proximidade, querem aprofundar no conhecimento, é isso que eles vão oferecer. E uma das coisas que eu vi ali no telão que eu não tinha visto ontem e eu fiquei surpreso, patrocinadores Scalper e Casa dos Investimentos. Eu não dei um spoiler nenhum, porque, né, vou deixar essa notícia aí pra quem é o dono. Você quer falar alguma coisinha? Quer deixar 3 palavrinhas? A única coisa que eu vou dizer é que a gente tem que falar dos investimentos em casa. Exatamente. E vai vir aí uma grande força de assessoria, grandes novidades estão vindo aí. Quando puder, iremos revelar do jeito correto, scalperniano. Super lançamento aí e arrepiar. For a minute, had to BRB. Had to grab a couple wins, what I did. They sleeping on the kid, I had to do it B.I.G. I can never be average, and they want a problem with the boy, they don't want no static. I don't need your cosign running with God, wanna test that, tell them what's happening. Still giving them dope, I'm trapping. They don't know about me, they capping. And they know that I'm running the game, can't stop me. Encerrando o dia 2 do evento mais congelante de todos. Nossa, é o evento FE mesmo, Forças Especiais, que aguentar esse frio aqui não foi fácil não, mas muito bom, graças a Deus, cumpri uma missão, fico muito grato, de 3 Forças Especiais falar, cara, mandou bem, cumpriu a missão, se não fosse você o evento teria sido diferente, então acho que eu fiz meu papel, um papel diferente, né, de host, apresentador, mas foi muito interessante estar com eles e principalmente buscar a energia dos eventos de novo, né, a gente tá nessa vibe, fomos no BTG, agora palestramos, agora aqui, vai ter Nelógica e em janeiro a gente vem arrepiando aí.
Em breve vão ter tanto novidades, né, da própria mentoria, que foi o que ele anunciou hoje, mas o vlog ainda não acabou, esse vídeo não acabou. Terça-feira vai ter o que na sua casa? Terça-feira tem o encerramento oficial do evento, a gente vai fazer um churrasco para os mais próximos ali, principalmente os FS, vai ser bem interessante. Churrasco feito pelo André ou não? Aí eu não converso com ninguém, né? Eu falei isso com a Gra, eu vou fazer, ela falou, se você fizer, você vai ficar na churrasqueira. Aí contratei um churrasqueiro que eu gosto muito, porém com as carnes que eu escolho. Então vamos estar bem servidos, hein, Brenão? Fica aqui só uma última aprendizado, tanto seu, do tudo que você ouviu deles, né? Porque querendo ou não, ser um Forças Especiais não é algo que muitas pessoas vão ter contato ali. Sim. De tudo que eles contaram, de tudo que você ouviu, uma última lição para encerrar esse dia 2 e a gente ir para sua casa na terça-feira. A maior lição para mim é que nenhum deles nasceu Forças Especiais. Eles desenvolveram a habilidade e continuam desenvolvendo a habilidade de ser Forças Especiais. Então isso é o mais interessante. Você tem que continuar e tudo que você acredita pode acontecer se você se dedicar, se você praticar, se você revisar, se você visualizar. Então é muito do que eu falo de seguir fazendo as coisas. Hoje é domingo e agora vocês vão para as imagens da preparação do churrasco na casa do André. Valeu! They really don't want no status.